Olá, queridos, seja muito bem-vindo. Esse é mais um Papo de Leão, o podcast que é muito mais do que um podcast, é uma experiência para você. Eu quero te convidar a curtir, compartilhar o nosso conteúdo, se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, comenta lá também. A gente quer saber o que você está pensando, o que você está achando aqui dos nossos conteúdos, porque a sua opinião também é importante para a gente. Bom, hoje eu estou aqui mais uma vez com meu querido apóstolo Ezequiel Teixeira. Muito bem-vindo, apóstolo, mais uma vez. Obrigado, Flavinha. Muito bom a gente bater esse papo aí. E eu tenho certeza que está abençoando e ajudando muitas pessoas aí a pensar, né? Eu creio inclusive, nisso. Estão sendo desafiadas também com a gente aí. Verdade. Esse podcast é muito importante para nós, para a nossa comunicação. É verdade. Quem não se comunica, se trumbica. Bom, pessoal, hoje a gente vai trazer aqui um papo de leão, mas um papo muito sério. Nós tivemos aí nessa última semana o resultado das eleições do primeiro turno e hoje nós não poderíamos nos calar. Nós vamos falar sobre o resultado das eleições e o que está por vir. Qual é a expectativa, a nossa expectativa, a sua expectativa para um segundo turno, e é sobre esse assunto que a gente vai abordar hoje. É isso aí. Mas mais do que isso, interessante, Flavinha, são as pesquisas ridículas. Na realidade, a gente ficou assim indignado. Não tem um brasileiro que falou: que maravilha, as pesquisas. As pesquisas foram altamente, foram nocivas. Foram nocivas e é ruim de convencer a gente que não foram perversas. É difícil de convencer a gente que não foram perversas. Na realidade, né? Na realidade, você vê pesquisa de governador invertida. O que invertida? Teve uma que governador que estava em segundo tirou em primeiro com o número da pesquisa daquele que dizia que estava em primeiro. E que ganhou em primeiro turno. O governador que ganhou em primeiro turno. Mas na realidade, discrepâncias na parte do presidente, da presidência da República, de 10 a 14 pontos, o que daria uma vitória no primeiro turno. E isso daí mexe com a cabeça de todo mundo, na realidade, e não houve isso. Algo muito estranho, algo muito, muito esquisito, muito estranho mesmo. Então, na realidade, nocivas as pesquisas. Essas pesquisas estão parecidas assim com as notícias da imprensa, né? Antigamente você acreditava piamente no que a imprensa dizia. Veículo de Ninguém mais acredita naquilo que as pessoas postam, que esses colunistas, ninguém acredita. Por que ninguém acredita? Com toda a razão, porque eles noticiam meia verdade. Eles botam algo que é real, verdadeiro, e bota algo truncado no meio, uma mentira. E a meia-verdade é pior do que a mentira. Ele manipula as pessoas, ele denigre as pessoas. Ela denigre as pessoas, ela quer. E tu vê a intenção da pessoa arrasar com a outra. Né? Através de uma notícia aí não, nós temos essa liberdade de expressão, mas do outro lado nós temos também liberdade de expressão, dizer que vocês estão falidos. Vocês estão falidos, ninguém acredita nada, tem que ficar ligando para. Já ligaram umas 10 vezes para minha casa. Volta com a assinatura, não volto. Não volto com a assinatura. Não volto. E isso comigo um montão de gente, toda hora. A gente dá promoção, dá isso, porque estão falidos. Os repórteres ninguém acredita mais, porque eles viraram, não são todos, mas uma grande parte, uma maioria é político partidário, militante. Porque foram beneficiados de algum tempo com alguma coisa e agora não são beneficiados, e aí começa verdadeiramente a querer minar. O negócio dele é minar, porque tem uma certa liberdade, tá, na realidade, né? E só que as pessoas não estão acreditando mais nada. Não estão acreditando. Antigamente a gente acreditava. E eu fico imaginando, quantos anos nós fomos manipulados? Muitos anos. Quantos anos nós fomos manipulados? Agora as redes sociais vieram para esclarecer. Notícias requentadas que eles pegam de lá de trás
Coisa de notícias como se 10, fossem 14, atuais. 15, 16, isso como aí. você estivesse vivendo como se fosse aquilo. de hoje. Coisas que eles falam que já estão definidos, que não foram definidos, processos que estão tramitando com recursos, com um monte de coisa que pode reverter de uma hora para outra. Só que aquela notícia ficou ali, ó. Ficou ali, E o que o brasileiro tipo assim, lê condenado, a notícia. condenado. Condenado coisa nenhuma. Depois, então, do Lula aí, aqueles dias, eles mesmos descondenaram o Lula aí, passando né, pelas mais altas cortes. Então não existe isso. Não existe isso, entendeu? Até que seja tudo transitado em julgado. Então, eles vão jogando. Aí se colar, colou. O povo simples, né? O povo simples não busca informação. não busca informação. Mas agora começaram a descobrir. Falaram, não é isso não. Quando falar de você, ou quando sair alguma coisa, peraí, não é isso não. Eu conheço a pessoa, eu conheço quem é, eu conheço quem são. Ora, meu irmão, interessante, eu vi um pôster que me mandaram no Zap com o retrato dos dois candidatos a presidente. Sim. Fala assim, dá uma olhada aí para os dois e aquele que se alinhar com o seu caráter, vote nele. É isso aí. Interessante. Forte. Dá uma olhada nos dois, vem aí o segundo turno. Olha para os dois, estão vendo os dois? Esse e esse. Aquele que se alinhar com o seu caráter, vote nele. Apóstolo, interessante o senhor falar das pesquisas, a gente começou a falar das pesquisas e na seguida falamos dos veículos de comunicação, né? Os grandes veículos de comunicação, a gente não vai falar os nomes aqui, mas você que está aí já pode imaginar. Geralmente essas pesquisas são compradas por esses veículos de comunicação. Que esses veículos de comunicação perderam grande parte da verba que era destinada a eles. Então, por isso que esses grandes veículos de comunicação, as grandes mídias, militam contra o governo do Bolsonaro, contra o governo de direita, contra o governo conservador. Porque perdeu uma fatia significativa daquilo que recebia, que se beneficiava, né? Quando você falar isso, eu estou querendo mandar um abraço aqui pro Padre Kelmo. O Padre Kelmo, sensacional. Um abraço, Padre Kelmo, se saiu muito bem no debate, foi muito interessante. Muito posicionado, né? Muito interessante, foi extremamente pisado, ofendido. Humilhado como se fosse tal, o que você está fazendo aqui? Motivo de chacota, mas ele tá ficou, ali, né? Chacota e tal, mas ele ficou ali posicionado e tal. Tá bom, eu tô aqui com o meu direito de cidadania. Que eu tenho como cidadão e tal, e enfim, mas aí a gente viu como é que foi o tratamento. Exatamente. Na realidade que foi dado para ele. Mas um abraço, Padre Kelmo. Interessante quando a gente fala desses grandes veículos de comunicação, e o senhor também trouxe a questão de que vem nas manchetes, né? Bolsonaro fez isso, Bolsonaro fez aquilo, ou fulano fez isso, fez aquilo. Só que, na verdade, a rede social hoje dá pra gente essa possibilidade de buscar a informação. Mas os brasileiros ainda olham para a manchete. O povo só lê manchete. É isso aí. O povo só lê manchete. A sua própria verdade, né? Meu Deus, se apavora. Já faz um pré-julgamento. Exatamente. Tá me entendendo? E não vê que há um trâmite das coisas, um negócio, aquilo ali é pernicioso, perverso. É perverso. Para denigrir, para destruir. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E você vê que às vezes muitas notícias são requentadas. Eles não têm, eles estão falidos. Eles não têm pudor. Não, eles estão falidos, gente. Estão falidos. Você vê que é uma mudança toda hora de um que estava aqui, tá em outra emissora, outro tá em outra emissora, já estão falindo. E grandes demissões, um número muito grande de funcionários demitidos nesses grandes veículos de comunicação. Mas por quê? Por culpa deles mesmo, que eles na realidade, renunciaram o compromisso que eles tinham com a verdade, com a lisura, não é verdade? Com a lisura, com a verdade, e começaram a botar meias verdades, assumir políticas partidárias, e isso prejudicou o povo. Isso aqui detonou. Na verdade, foi isso aqui que elegeu o Bolsonaro em 2018, perfeito, né? Isso aqui detonou, porque eles falam uma coisa e vem aqui, a verdade é essa aqui, ó. O que está acontecendo é isso aqui. O que eles não queriam, na realidade, que o povo soubesse, agora está sabendo. Exatamente. E é isso que o povo, nós, eu e você, precisamos. Se tem dúvida, vai buscar informação, não se deixa levar pelas grandes mídias, porque hoje em dia a gente entra num consultório médico, tá lá passando determinado canal de televisão. A gente não pode se deixar levar por aquela informação, aquela manchete que muitas das vezes está nos levando, está tentando nos manipular. Então, o que a gente precisa? A gente precisa buscar informação.
Quando colocam Lula e Bolsonaro, apóstolo, e a gente vê um cenário, como o senhor falou, vote de acordo com aquele que representa o seu caráter, que tem a ver com os seus valores. A gente olha para o Lula, um cenário do Lula, a gente não pode esquecer o que aconteceu nos governos do Lula. A gente não pode esquecer de mensalão, a gente não pode esquecer de petrolão, a gente não pode esquecer de cartilha gay, a gente não pode esquecer que a segurança... Uma coisa que, pelo amor de Deus, não criminaliza esses meninos que roubam o celular, porque eles querem tomar uma cervejinha na esquina. Ele vai tomar o celular do seu filho, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu pai. Ainda tem isso. Mas, pô, pelo amor de Deus. É só um coitadinho. É só pra tomar uma cervejinha na esquina. É isso aí. Tá de brincadeira. Eu vi um negócio aqui muito interessante. De uma magistrada, eu achei interessante, que diz assim, uns comentários assim, que a sua rejeição, porque muita gente fala, eu não voto em fulano por causa da rejeição. Da forma como fala. Da forma como fala, muito machista, muito não sei o que, seja o que for. Mas ela botou assim, olha, que a sua rejeição por ele não seja maior que a sua rejeição pela corrupção. Uau. Que forte, a sua rejeição por ele não seja maior que sua rejeição de ver o país governado de dentro da prisão pelos comandos de um candidato condenado em duplo grau de jurisdição, assim como ocorre com os líderes das facções criminosas já tão conhecidas. Que a sua rejeição por ele não seja maior do que os ensinamentos que você recebeu de seus pais sobre não subtrair aquilo que é dos outros. Que a sua rejeição por ele não seja maior que os princípios de educação moral e cívica que você aprendeu quando criança nos bancos das escolas, na época em que a escola ensinava o que realmente era papel da escola. Português, geografia, que cabia a escola ensinar, história, né? E tal. Hoje querem ensinar sexo às crianças, feminilizar as crianças e tal. Então, na realidade, a nossa rejeição não pode ser maior. Não pode ser maior do que essas contradições da vida. Nós temos que ser coerentes, gente. Eu quero aqui motivar todos os líderes, pastores, padres, homens de Deus, mulheres de Deus, gravem vídeos e se posicionem. A hora é agora, não adianta ficar calado, omitido, não sei, vamos ver, a hora é agora. Há 23 anos atrás, a juventude da Venezuela saía nas ruas para comemorar a vitória de Hugo Chávez. 23 anos depois, essa juventude está comendo lixo. Está comendo lixo. Então, para pensar. Para pensar no que você está fazendo, no que você pode fazer. Nós somos uma nação abençoada por Deus. E esse lixo não vai entrar na nossa nação. Em nome de Jesus. Pastores, se posicionem. Pastores, gravem vídeos, postem vídeos. Mas eu só tenho 100 seguidores. Não importa, esses 100 pode virar 1000. Se posicionem. Olha para um candidato e olha para o outro. Aquele candidato que se alinhar com o seu caráter, esse é o seu candidato. Amém, é verdade. E muito interessante a gente falar disso, porque a gente como igreja, a Igreja de Cristo precisa se posicionar nesse tempo. É o tempo da igreja se posicionar, é o tempo da igreja decidir. Mas se posicionar quando? Se perder a liberdade. Aí não tem como mais. Se perder verdadeiramente essa paz que nós temos para poder pregar o evangelho, evangelização, abençoar vidas, tirar pessoas das drogas, tirar pessoas do crime, tirar pessoas... Você sabe qual é o índice de analfabetismo dentro das igrejas? 0,0001. Porque a igreja é um grande agente social. Não tem, praticamente é zero índice de analfabetismo da igreja, porque o cara entra até analfabeto, mas numa hora para outra ele aprende a ler na Bíblia. Alguém ensina ele a ler, daqui a pouco ele está lendo os versículos, ele começa. Impressionante, né? É impressionante. Dá uma olhada para você encontrar um mendigo evangélico. Eu sou mendigo evangélico. Não existe. Não existe. Tá me entendendo? Porque a igreja tem esse viés assistencialista. Não existe. A nossa rejeição não pode ser maior do que a corrupção
Não pode ser maior do que a ideologia de gênero, a nossa religião. Não importa. Nós estamos falando do futuro de uma nação que tem uma promessa de Deus tremenda, que será os celeiros das nações nesses últimos dias, para a glória do nome do Senhor. Vamos lá, minha gente! Vamos exercer a nossa cidadania. Não precisa ter medo de nada. Você não precisa de respeitar ninguém, agredir ninguém, não. Você precisa simplesmente se posicionar, porque nós temos esse direito de nos expressarmos e de nos posicionarmos, para que a gente não perca isso. Tá bom? Amém. E aí, como o apóstolo falou, manda mensagem, manda para a família, para os teus amigos, divulga isso. É o nosso momento. É um momento da gente estar posicionado, é um momento de decisão para a nossa nação. Não pense só no seu, mas eu milito uma causa XPTO. Não, a nossa causa chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa causa. E o que está aqui em jogo é a nossa liberdade. É a nossa condição que pode ser cerceada, a nossa liberdade que pode ser cerceada de falar do amor de Cristo, de alcançar outras pessoas, a liberdade da igreja, a nossa liberdade como cidadãos. Então, não milite uma causa própria. Pensa no coletivo, pensa no benefício da nação. Mas eu não gosto do jeito que ele fala, ele é grosseiro, ele é assim. A nossa posição como igreja do Senhor é que nós votamos num candidato conservador, né? Não é isso, apóstolo? É o nosso candidato. É o candidato que tem a ver com os nossos voltar valores. ao meu repúdio. O meu repúdio a essas pesquisas que foram nocivas, diárias, e que erraram, mas erraram assim, grotescamente. Erraram. Erraram com a cobertura da imprensa. Essa é a verdade. Então, ficou desacreditado as pesquisas e a imprensa. Por isso que está falindo tudo isso aí. Eu quero só, antes da gente seguir para o fim, e eu até cheguei a comentar aqui nos bastidores, eu li uma postagem esses dias de um cristão falando que não votaria no Bolsonaro por conta de falou uma série de motivos, e um dele é porque o Bolsonaro é amigo pessoal do Putin. E aquilo me causou uma certa tristeza, porque nós precisamos nos informar. Não sei se vocês sabem, e a mídia está informando isso, não as grandes, mas as mídias sociais, né? O Bolsonaro foi à Rússia, não se posicionou na guerra, eu sou a favor de A ou de B, mas ele foi na Rússia para negociar, para garantir o livre comércio entre Rússia e Brasil, do qual nós, brasileiros, somos dependentes de alguns materiais, principalmente, né, dos fertilizantes, para ajudar o nosso agro. Então, o arroz que está na nossa mesa, o feijão que está na nossa mesa, o nosso tomate, tudo isso é dependente dos fertilizantes. Como é que nós teríamos fertilizantes se está uma guerra terrível ali na Rússia, entre Rússia e Ucrânia, enfim? Não pode ser, é possível. Não pode ser amigo de Putin, né? Mas pode ser de Fidel Castro. Pode ser de Maduro, Hugo Chávez. Pode ser daquele lá da Coreia do Norte. Todo esse aparelhamento do Foro de São Paulo. Pode ser do pessoal do Che Guevara, Marighella. Pode ser Daniel Ortega. Olha, pode ser amigo dele, né? Tá bom. É isso aí. Então, vamos nos informar, gente. É pro benefício da nação. Não é uma causa própria. Não vamos militar uma causa própria, mas é pro bem coletivo do povo. Bem coletivo. E vamos vencer em nome de Jesus, porque no final o bem vai prevalecer. Amém. Para a glória do nome do Senhor. Há uma igreja orando. Nossa igreja está jejuando e orando. Nossa igreja está jejuando e orando. São as armas espirituais que nós temos. Verdade. Jejum e oração. E nosso posicionamento. É posicionamento claro. Nós estamos aqui falando, nós não estamos em cima do muro não, hein? Nós temos um posicionamento claro. Então, nossas armas espirituais. Jejuando e orando. De meia-noite ao meio-dia. Meia-noite e meio-dia. E eu convoco mais uma vez. Todos os líderes se posicionem, gravem vídeos, se posicionem, porque isso vai fortalecer muito esse segundo turno e a decisão que vamos ter aí, para a glória do nome do Senhor Jesus. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Amém. Gente, chegamos ao fim, apóstolo.
muito interessante. O que a gente traz aqui são assuntos de extrema utilidade, né? A gente não está aqui para jogar conversa fora, a gente está aqui para trazer informação, entretenimento também de qualidade, palavra de Deus para você. Então eu quero te convidar, te convocar para que você se prepare para esse segundo turno, que daqui a poucos dias se posicione e vamos fazer essa nação colocar o Brasil de cabeça para cima. Eu quero orar. Vamos Amém. orar? Vamos orar. Você pode curtir também, compartilhar isso tudo, né? Como é que é? Curte, compartilha, comenta e se inscreva no nosso canal. Isso aí, vamos orar. É momento de oração. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos terminar esse podcast orando. Amém. Orando em favor do nosso Brasil. Amém, Senhor. Senhor, é um Amém, momento Senhor, de Senhor, decisão. Senhor. Senhor, em Teu nome, Jesus, nós neutralizamos toda obra contrária, toda Amém. obra maligna, toda perversidade Amém. contra essa nação e contra o povo brasileiro. Amém. Nós abençoamos a nossa nação no poder do nome de Jesus. Senhor, renova nossas forças físicas e espirituais e que Teu nome seja glorificado nisso tudo. O Brasil é Teu, Senhor, nós Te amamos e nos curvamos diante Amém, de Ti, Deus. porque quem se curva diante de Ti não se curva diante de nenhuma circunstância. Em nome de Jesus, amém. Amém. Até a próxima e que o Senhor te abençoe Muitíssimo.